Estamos apresentando Plenitude, numa nova temporada. A apresentação Iraci Campos. Olá, queridos amigos, que prazer estar aqui de novo com vocês no programa Plenitude. Então, eu, Denise Reis, Joana de Ângeles e hoje com uma amiga super especial, Tatiana Martins. Tatiana Martins, psicoterapeuta, trabalhadora assídua do SEJA há muitos anos, tem muita coisa boa para falar para a gente. Mas hoje a gente vai falar sobre a mulher, sobre as dores, sobre as dificuldades, mas principalmente sobre as potências do feminino. Não é, Tati? Exatamente. Melhor do que ela, ninguém. Olha só. Poderosíssima. Então, Tati, vamos falando assim sobre as dificuldades que a mulher hoje em dia enfrenta, né? Ainda numa sociedade machista, porque ela deu uma caminhada, mas no final das contas ainda está engatinhando, né? Para um respeito, né? Da mulher. Sim. Quais são as dificuldades que você acha mais difíceis do enfrentamento do feminino? Olha, Denise, eu vou te falar que eu acho que a maior dificuldade é a mulher se enxergar. É a maior. O que eu tenho visto, né? A gente bota muito a responsabilidade no homem, no machismo, e que faz parte também dessa construção de como a mulher se vê, né? Mas o que eu vejo, a maior dificuldade hoje, eu acho que é necessário mudar, é a forma como se enxerga. É a forma pequena, de menos-valia, de vítima, de necessidade de ter o outro para proteger. Eu acho que essa construção dessas crenças, né, muito limitantes, essas que eu acho que eu vejo que precisam ser transformadas, porque as mulheres que eu atendo, que eu converso, né, não só que atendo, amigas, pessoas que a gente conhece, né, mãe, é cultural, né? Você vê que a forma como a mulher foi se colocando, e a gente sabe que vem de uma sociedade, vem de uma cultura que está em transformação, mas que ainda é muito forte essa visão da mulher de si própria, né? Então eu me vejo muito, quando eu já não sou só mãe, né? Que eu não estou só em casa, que também não tem problema nenhum ser só mãe. Eu me vejo como não capaz, ou eu me vejo como não merecedora, ou eu me vejo como eu preciso de alguém que me mantenha, que cuide de mim, né? E, na verdade, a gente não precisa de nada disso. A única pessoa que a gente precisa é de nós mesmos. Porque não tem nada melhor do que uma pessoa segura. E uma pessoa que é insegura, ela é insegura mesmo estando com a outra pessoa, né? Então, para mim, o maior desafio para as mulheres hoje em dia é elas transformarem a forma como elas se veem. Porque isso é essencial para a mudança, né? Isso é muito histórico, né, Tati? Porque se alguma vez, assim, na nossa história, a gente percebe que a mulher ficou sempre numa posição passiva, né, submissa aos desejos do masculino, né? Então, ela ficava ali muito encolhidinha na dela, só obedecendo às ordens, primeiro como reprodutora, né? Sim, sim. Somente como isso, depois ela ganha um espaço dentro da casa, mas de cuidar da casa e Sim. do filho. Uhum. Enquanto o homem é que tinha a posição, né, muito patriarcal, muito do comando, ele que Uhum. ditava e ela sempre obedecendo. Então, mesmo que os tempos sejam outros, parece que tem uma ideia que ainda permanece ali, né? No Exatamente. inconsciente da mulher. Uhum. Mesmo ela nascendo, ela ainda fica com essa postura. Uhum. Isso que você está trazendo, eu acho que é muito importante, porque essa postura da qual ela hoje, ela mesma se coloca, faz com que esse feminino não avance para onde tem que ir. Exatamente. Né? E que em algumas situações o feminismo, entre aspas, acabe pegando esse espaço de forma um pouco equivocada, né? Sim. Ao invés de ver as potencialidades dela e ela se Sim, colocar sim. numa posição de igual, Uhum. ela tenta meio que estar numa outra posição do abraço tudo e faço tudo sozinha. Sim. O feminismo com desequilíbrio é aquela hora da revanche, né? Eu quero ser mulher e quero matar todos os homens. Eu odeio todos os homens não prestam, é a revanche. Né? Não é, na verdade, eu encontrei a minha feminilidade, eu aceito o meu feminino e eu vou lutar pelos meus direitos. Não é isso.
né? Lutar pelos seus direitos é uma coisa, lutar contra todo mundo que seja oposto ao seu sexo é outra coisa, é desequilíbrio, né? É a desordem dentro de mim, né? Exato. E essa desordem diz de uma mente intolerante. E essa mente tanto pode ser feminina como masculina, Uhum. né? Então, eu acho que a mudança de crença e a gente se enxergar como indivíduos, e aí o homem com a mulher, cada um no seu papel, cada um crescendo e vivendo a sua vida, é essencial. E isso vai trazer para a nossa sociedade equilíbrio. Eu Equilíbrio, acho que a gente não verdade. vive no equilíbrio porque a gente é inconstante dentro da gente. A Uhum. gente tem muita raiva, a gente quer tomar as coisas à força, a gente quer que o outro engula a nossa verdade, quando que não é nada disso. Até o próprio poder feminino, né, a nossa feminilidade, ela é o quê? Ela é amor, ela é tolerância, ela é sensibilidade. Quando a gente aprender a potencializar as mulheres, gente, aonde o mundo vai parar? Um mundo muito melhor. Pois é, então essas características diversas, né, entre o masculino e o feminino, quando eles estão juntos, eles se complementam muito E é bem, né? perfeito, é. Quando eles estão em litígio, parece que existe esse desequilíbrio na balança. Exatamente, Então, exatamente. a mulher, a gente percebe que quando ela vem, por exemplo, para dentro do mercado de trabalho, com a sua doçura, com o seu carinho, né, de consigo abraçar a todos, perceber a sua Sensibilidade, sensibilidade, exatamente. É né? essencial. Essencial, ela humaniza o mercado de trabalho, que antigamente era mais endurecido, né? Perfeito, exatamente. Então ela traz o próprio equilíbrio para dentro de um mercado que Uhum. antes era só masculino, Sim, perfeito. não é? Assim como o homem pode trabalhar também o outro lado dele Uhum. quando ele vem para casa. Sim. E esse companheirismo, dessa divisão de tarefas, passa a trazer muita riqueza para dentro da família. Exatamente, são Não os é opostos, verdade? né? Que São eles os vão opostos. se completam. Quando a gente vê assim, é a unidade. O Uhum. problema é que a gente é partido, né? E quando a gente é partido, a gente é neurótico. Então tudo vira neurose. Então qualquer coisa é desequilíbrio, qualquer coisa é problema, qualquer coisa é revide. E isso não Uhum. traz crescimento para nenhum lado. E quando a gente vê, exatamente como você colocou, o que a mulher trouxe para o mercado de trabalho? Pô, só essa parte dela ser sensível, dela não ser tão fria e calculista, ela pensar no outro, ela olhar. Esse olhar feminino, ele traz uma riqueza para todo o ambiente, porque a gente precisa dessa empatia, né? O ser humano é sensível, por mais que ele tenha uma armadura, né? Ele é sensível, ele tem emoções que precisam muitas vezes serem trabalhadas, e um olhar diferenciado vai ajudar aquele ambiente todo, né? Então, a mulher, ela é essencial, mas é uma mulher equilibrada, Denise. Não uma mulher em desequilíbrio, não uma mulher ainda se sentindo vítima da sociedade, vítima da família, vítima das circunstâncias, ou uma mulher que sinta que precisa de uma pessoa que cuide dela, que ela está desamparada, que ela não é capaz. Porque isso foi muito tempo dito pra gente, né? Mulher, a gente já nasce ganhando. A menina já nasce, aí daqui a pouco ela ganha o quê? O primeiro brinquedo dela, uma bebezinha. Então, a gente já nos é imposto ser mãe. Não que isso seja um problema, eu tenho 2 filhos e sou super feliz. Mas essa vontade é minha, a gente não se conhece. Então, não se conhecer, não se admirar, não saber as minhas potencialidades, isso tudo traz muitos problemas. Casamentos rachados, traições, falta de felicidade, mulheres extremamente infelizes, baixa autoestima, que é algo assim que você vê, assim, abundante. A mulher, a gente é muito. Se você for ver, a própria publicidade, o que ela faz com a gente? Você tem que ser perfeito. Hoje começa o outro movimento. Ainda muito suave, muito mais voltado assim para ser bonitinho, né? Para a sociedade. Mas a gente tem uma visão, né? Que a mulher tem que ser magra, sempre jovem, você não pode envelhecer. Se envelheceu, acabou. Magra, sempre jovem, sempre feliz, você tem que estar sempre sorrindo, né? E nunca ter problemas. É essa a imagem que eu tenho que ter. Se eu tô fora disso, e é fato que eu vou estar fora disso, eu tô fora do contexto, né? Eu não sou feliz. E olha aí a tristeza, a melancolia, o sofrimento. Que só ajuda ela a se colocar cada vez mais para baixo. Né? Exatamente. Se as mulheres percebessem o quanto de força elas têm, e se elas percebessem o quanto que elas fazem, cuidar de uma casa não é fácil, Nossa. cuidar das crianças não é fácil, cuidar de si mesma não é fácil.
olhar pela família, porque geralmente a mulher também é aquela que olha para os pais, para os sogros, né, para os Sim. sobrinhos, para os Que une. vizinhos, que une tudo isso e ainda cuida do marido quando ele chega em casa. Exatamente, exatamente. Se ela soubesse o quanto de coisas que ela administra no mundo interior dela e a capacidade dela, ela ia perceber que ela tem uma capacidade muito grande também de ir para o mercado de trabalho, Sim. de buscar alternativas que ela também possa suprir as suas necessidades pessoais. Isso geralmente só acontece quando a mulher se vê sozinha. Sim. Ou, hoje, já as mulheres que buscam isso por si mesmas, independente de estarem casadas com um companheiro ou não. Exatamente. Não é verdade? Exatamente. Agora, interessante pensar, Tatiana, que quando as mulheres descobrem essa força e elas têm descoberto isso diante da crise que se instala no mundo financeira, onde os homens perdem o seu espaço de trabalho, perdem o emprego, e são elas que vão ao mercado com a Sim. sua força olhar como é que eu vou fazer para suprir a necessidade. Sim. Então, eu vou fazer bolo, eu vou fazer pãozinho, eu vou fazer qualquer coisa para vender, para trazer o recurso para casa. Sim. E isso é bem interessante você ver como que ela consegue não se desesperar, Sim. ter a mente fria, olhar para todos os lados e se descobrir ali uma pessoa, uma mulher de negócios. Né? Exatamente, exatamente. Isso é grandioso, né? Porque isso mostra a potência que tem dentro da mulher, né? Ela gerencia muitas coisas. Ela é capaz de gerenciar. É engraçado que você vê que a mente do homem ela é mais focada. Ele foca no trabalho, ele tá ali. A mulher não, ela tem o trabalho aqui, ela cuida da criança aqui, ela faz a comida ali, ela fala com a pessoa que tá trabalhando para ela e consegue administrar isso muito bem. Então, essa capacidade é incrível. Se eu tiver noção disso, se eu realmente identificar que eu sou capaz, né, tirar essa coisa de eu não sou capaz, né, para mim não, eu não posso, eu vou conquistar o mundo. Né? E eu acho que o mundo está para ser conquistado pelas mulheres. Eu vejo que quanto mais as mulheres identificarem isso dentro delas, mais o mundo será feminino. E isso não estou dizendo que a mulher vai dominar o mundo, não é isso. Mas vai ter uma força feminina equivalente, equilibrada. E é necessário para que, exatamente o que a gente falou, são os opostos que se completam. E esses opostos são necessários. Você vê a própria conduta de Jesus, como ele trazia as mulheres para perto dele. O que ele fazia? Ele estava trazendo uma força que é essencial. Que não tinha naquela época. A gente não está falando agora, né? A gente está falando de uma época que a mulher não podia nem ir na sinagoga, né? Ela não podia entrar no templo. Com ele faz o quê? Ele traz e mostra o quão é importante a mulher. O quão ela precisa ser olhada. Ele dá lugar importante para as seguidoras dele. Por quê? Porque ele sabe. Ele sabe. E ele potencializa aquelas mulheres. Ele aparecer primeiro para uma mulher e fazer com que essa mulher vá até os discípulos, que são todos homens, e digam que foi ela quem viu. Imagina o descrédito que ela tem ali. Né? Você viu, né? Você é mulher, não vamos acreditar nela. E Jesus dá essa força para ela. Isso é incrível. Quando a gente se vê dessa forma, Denise, quando a gente identificar essa força, que é a força da criação, vamos falar assim, quem é que pare? É a mulher. Quem é que gera vida dentro dela? É a mulher. Não diminuindo o homem, porque o homem tem todo o seu espaço, né? Mas tentando puxar para cima essa mulher. Porque Deus nos deu uma possibilidade incrível, a da criação. Então, por que ele nos deu essa possibilidade? Não foi à toa. É para que a gente viva ela e saiba a nossa importância. Quando eu me diminuo, a mulher tem tendência, você falou uma coisa muito boa, trabalho de casa é muito importante. A mulher não valoriza o seu próprio trabalho, o seu próprio esforço. Ela acha que aquilo ali é coisa de casa, como muitas vezes o homem vê também. Porque nós somos responsáveis por isso. Nós somos responsáveis por não valorizar. Realmente, o trabalho de casa é um trabalho muito exaustivo, é cansativo. A gente não valoriza. Mas se é um trabalho. E se você deixar um pouco para o seu marido ou a pessoa que está com você para fazer, ele se desespera. Porque não é fácil cuidar de criança, cuidar de casa. Isso numa forma contínua
é realmente exaustivo, né? Porque não tem férias, Não tem. não tem descanso, não É tem 24 final de semana, horas. é 24 Acabou de fazer a horas. comida, daqui a pouco eu tô com fome. Se tiver que acordar de madrugada, vai acordar. Acorda, exatamente. Então, a gente entender essa potência e botar ela para fora, fazer com que ela... Nossa, imagina só, eu tenho lido muito, tenho estudado muito sobre esse processo de recuperação do feminino, de recuperação das mulheres, né? Até porque isso é uma coisa que me chama muita atenção, principalmente as mulheres que estão... envelhecendo, né? Envelhecendo a gente tá desde que nasceu. Mas num processo, assim, dos seus 50, 60 anos, a maioria já se vê como incapaz. Porque a vida só cessa quando a gente desencarna. E a vida é daqui, né? Então, por que eu limito tanto a minha existência? Por que eu acho que quando eu tô atingindo eu não consegui... Ué, a hora é essa. A hora de conquistar, então, é essa. Porque é essa hora que tá fazendo você pensar. É essa hora que tá te tirando daquela zona de conforto que você tava, né? Que limitava a sua potência. Eu acho que é muito grande esse momento que a gente vive na sociedade. Como você falou, as mulheres estão tendo que ir, porque até a própria pandemia, que muitas pessoas perderam emprego, muitas fontes de renda mudaram, quem não perdeu, às vezes diminuiu, e aí aquela mulher que ficava em casa, ela precisa sair. Hoje as mulheres também não querem mais ficar em casa, e isso é muito legal. Isso é muito interessante, né? As mulheres querem sair com as suas amigas, as mulheres querem ter... Que antes era... O meu marido saiu para jogar futebol. Meu marido foi encontrar os amigos e ela estava lá vendo novela. Deus me livre, novela, né? Vamos trocar, vamos nos enriquecer, vamos... falar sobre coisas que são interessantes, vamos nos achar bonitas. Isso é valorizar a mulher. Isso é você se sentir viva, né? Eu acho que não tem mais aquele espaço da mãe que virou vó, que virou bisavó e que ficou lá no canto do quarto. Não dá mais para isso, né? Eu acho que até o processo de envelhecimento tem que ser revisto, tem que ser mais saudável, mais ativo, né? O que é a gente envelhecer? É só mudar de fase. E se libertar de muitas coisas até, né? De padrões muito rígidos da juventude, né? Que você quer sempre estar maravilhosa. Mas você pode estar maravilhosa em cada faixa de vida, né? Em cada momento da existência. Eu acho que ele traz a sua beleza. Mas se eu estiver bem, se eu não estiver bem, se eu não optar por mim, se eu sempre estiver cedendo para os meus filhos, eu não gasto comigo porque eu tenho que pagar tudo para as crianças. Por quê? Por quê? As suas crianças vão crescer e vão embora. E aí, você ficou como? Eu me acabei, mas elas estão formadas na melhor faculdade. Elas conheceram o mundo. Pô, legal, né? Será que fez diferença na vida delas? E você, como é que você tá? Né? A gente quer dar tudo pro outro. E eu? E aí chega numa fase da vida que a gente vê elas bem desanimadas, né? A depressão feminina é uma coisa bem complexa, porque gera ansiedade, gera uma desesperança, né? Diante do seu mundo que foi apagado. Os outros partiram e ela ficou com nada. Como isso, né? Tem? Nossa, Denise, como isso tem? Isso é muito triste. Porque ainda há uma cobrança pro outro. Ainda há uma forma de eu te dei tudo. Ei! E hoje ela nem me liga. E hoje ela nem fala comigo. E hoje eles nem querem saber. E eu me acabei de trabalhar. Por quê? Uma vez eu começando... É uma expectativa, né? De retribuição por tudo que eu dei. Eu dei a minha vida para você, agora eu espero alguma retribuição. Mas esse dar a vida que precisa ser repensado. Pois né, como é que você dá a sua vida? A sua vida é sua. Uma coisa é você fazer a gestão do seu lar, olhar pelos seus filhos, e outra é você esquecer totalmente que você existe. Não pode Quer nunca. dizer, essa cobrança acaba sendo uma necessidade de controle sobre a vida daquele que você criou para o mundo, né? Querendo subtrair dele também a vida dele, assim como a sua foi subtraída. Exatamente. Então você vê essas mães tentando interferir na vida dos filhos, tentando segurar eles em casa, tentando não deixar que eles façam as suas próprias escolhas. Claro, a vida dela ficou em cima dele, o que né? a gente mais vê, às vezes, é até uma postura assim, meio chantagista, né? Totalmente, exatamente. De autopiedade, que mostra para o outro quanto que está sofrida, que é como se quisesse reter o outro comigo. Que posição triste, né?
Que posição E pequena, é muito né? comum, né? Porque a gente acha que tá cobrando do outro, mas você tá cobrando de você mesmo, você tá se fazendo feliz. O que afasta da plenitude feminina. Exato! E a mulher, eu vejo assim, a mulher é pra ela brilhar. É pra ela ser aquela coisa assim de tipo, sabe? Irradiar. Se ela não tá assim, tem alguma coisa. Essa alguma coisa, ela precisa ser cuidada, ela precisa ser olhada. Ah, é porque eu fui traída. Ah, é porque eu me dediquei ou o meu marido morreu. Ah, é porque os meus filhos foram embora. Ah, é porque eu tô com medo de envelhecer. Olhe o que é. Eu acho que o mais importante é olhar o que é e ir tratar isso. Por quê? Porque através desse tratamento você vai ter a sua vida. A gente não pode se acomodar com a dor, né? E ficar, a vida é isso mesmo. Não, eu lembro da minha avó, ela falava assim, já bem idosa, ela falava assim, agora que a gente não serve mais pra nada, ninguém quer mais a gente. Aí eu falava assim, mas quando que a gente não serve mais pra nada? A gente sempre vai servir pra alguma coisa. E principalmente pra nós mesmos. Eu posso me dar a minha vida, né? Só que a minha avó tinha, naquela época, 90 anos, né? Isso já tem, quase... Acho que quantos anos que minha avó desencarnou? Como se ela tivesse 100 anos agora. Ela vem de uma estrutura muito diferente da nossa. Mas a gente cansa de ver mulheres assim hoje. E quantas vezes também, Tati, a gente consegue ver as mulheres, depois de se perceber nessas situações, dar a volta por cima, porque foram estudar de novo, refazer suas vidas, ter um Exatamente. olhar mais para o futuro e dizendo, tá bom, eu até aqui fiz dessa forma, mas agora eu posso sair disso e encontrar outras maneiras de preencher a minha vida com felicidade. Sim. Né? Então, por que não fazer uma faculdade depois de uma certa Sim. idade? Por que não arranjar um emprego novo? Se vê em situações novas que antes inimagináveis, né? Fazer um esporte bacana que traga vida, que traga alegria, né? É um novo caminhar que todas elas têm a possibilidade de fazer, basta que elas queiram. Isso aí é aquela coisa, né? Ela vai ter que romper esses paradigmas que antes limitavam ela. A partir do momento que eu faço com que a minha mente seja livre, e aí eu me dou a possibilidade do novo. O problema é exatamente esse, quando eu não me liberto, né, dessas crenças. Mas se eu me liberto, é exatamente o que você falou. Aí se abre um mundo completamente diferente. Aí vem a possibilidade de um novo emprego, de um novo amor, de novas experiências, de viagens, porque eu permito. Eu não me vejo mais como um estorvo, uma coisa abandonada que ninguém quer. Porque, na verdade, o ninguém sou eu que não me quero. Eu botei a minha vida na mão dos outros porque eu não sabia me dar. Então, eu vou escolhendo pessoas. Quando eu começo esse processo, e aí é um processo muito grande, né? De autocura, de autoamor, né? Onde eu escolho ser feliz. Caramba, eu mudei tudo. E quando você vê que você é capaz, nossa, você ganha uma força que você nunca imaginou ter. Muito pelo contrário, você achava que você não tinha essa força, né? E você vê que você tem essa força. E que essa força é incrível. É incrível. Então, eu penso assim, Denise, que potencializar a nós mesmos é essencial. Somos espíritos, né? A gente está numa casa que tem uma mulher sensacional, né? Nossa amada Joana, que nos dá um empoderamento absurdo, que não permite o desequilíbrio. Tem um livro que é Encontro com a Paz e a Saúde, que ela fala sobre feminismo, e eu sempre tive uma aversão ao feminismo. Eu li aquela passagem, eu nunca vi ninguém falar de feminismo como a Joana falou. Ela falou de uma forma tão esclarecedora que eu entendi o que ela queria dizer e entendi o desequilíbrio e que se instala hoje, né, o equívoco, né, do entendimento da palavra mesmo, né? Então, assim, a gente tem exemplos muito fortes que a gente deve usar. Eu acho que chega de sofrer, né? Chega de sofrimento. Chega de sofrimento, né? Mas a gente vai falar um pouquinho sobre esses sofrimentos que ela enfrenta ainda, né? E como sair disso. Um deles é a traição. Então, vamos dar uma parada, respira, toma uma água, toma um café e volta para a gente falar sobre isso. Estaremos aqui esperando vocês. Estamos apresentando Plenitude, numa nova temporada. A apresentação Iraci Campos.
Então, voltamos e, como prometido, um assunto quente. Tati, traição. Traição no Brasil ainda é uma realidade muito forte, né? Diante da maioria das mulheres, né? Sim. Os homens ainda têm esse comportamento muito padronizado, né? Assim, não posso negar alguém que chega e É o ego, né? que vem sobre mim e por aí vai outras coisas. A gente não precisa entrar nesses detalhes. Mas vamos entrar nos detalhes aonde como a mulher tem enfrentado a traição. O que é isso para ela? Que dor é essa que ela sente na alma e como que ela não consegue lidar com isso? Olha só, Denise. Concordo com você essa parte, né, da traição masculina, mas hoje a gente vê muitas mulheres também traindo, né? A gente vê que isso está se tornando comum, né? Uhum. E aí eu pergunto assim, por quê? Né? O que está acontecendo, né? O que está sendo mexido aí no mundo interno, né? Será um revide? Será que ou não? Será que as mulheres estão mais empoderadas e elas estão ouvindo mais seus desejos? Elas não estão mais permitindo ser abandonadas em casa? O que será que está acontecendo, né? Eu acho que é válida a reflexão. Ou que já que eu vou passar por isso, também vou fazer com o Exato, outro, né? exatamente, o revide, né. Então, eu acho que é uma coisa que tem que ser conversada, que tem que ser falada. Acho que a traição, muitas vezes ela acontece sem intenção, as coisas acontecem, né. Uhum. E a como vai ser administrado depois, como vai ser resolvido entre os 2, né, o marido e a esposa, aí é que que a gente vai ver o que vai vir a acontecer, né. Agora, a mulher ela tem que ver qual é o papel que ela tem em casa, né. Como é que ela tá? Eu lembro um livro que eu li, que eu achei muito interessante. Era um livro espírita, como é que era? Eu não lembro direito agora o nome, depois eu lembro. Mas a mulher, ela era uma mulher muito passiva em casa e descobre que o marido a ela era aquela mulher que era Amélia, bem Amélia, né, ela botava até o chinelinho pra ele quando ele chegava. Aham. E um dia ele chega em casa todo, do trabalho, todo arrumado, porque ele estava sempre arrumado, porque ela fazia questão de deixar a roupinha dele sempre muito arrumada. Ele chega do trabalho e fala: "Pô, eu quero me separar". Aí ela: "Oi?". E ela nunca imaginou. Ele: "É, porque eu tô apaixonado por uma outra mulher". Ela caiu o mundo daquela mulher naquele exato Uhum. momento. E ele sai imediatamente de casa. Ele sai, ela fica desnorteada, ela sai e ela desencarna, ela é atropelada. Quando ela desencarna, né, ela fica muito desnorteada e vai até ele, porque a intenção dela é ir matar a amante, né. Quando ela chega lá, ela escuta uma conversa do marido com ela, com a amante. Ele, eu não sei aonde, não lembro se é com a amante ou com alguém, que a amante começa a questionar umas coisas com ele, e ele fala assim: "Eu não sei aonde acabou, eu era muito apaixonado mesmo por ela, mas de uns anos pra cá ela se abandonou. Ela não era mais aquela mulher que eu casei, ela não fazia mais, a gente não tinha mais conversas, a gente não saía, ela só pensava nas crianças, nas crianças, nas crianças. Ela deixou de ser a mulher que eu estudei junto, que a gente tinha planos de se formar, que a gente tinha planos de trabalho, de viagem". E aquilo foi um choque para ela, porque ela não percebeu a transformação que ela passou. E como que ela estava dentro do problema, né? O problema não Exatamente. estava só no outro, Porque é estava muito com fácil, ela né, também. eu virar e falar: "Porque o meu marido é um galinha, porque o meu marido", mas assim, aonde está a questão? Onde está o problema, né? Eu preciso entender o meu papel nessa relação. Não é só na família, senão a gente se transforma muito em mãe e pai. Nós somos um Uhum. casal. E como é que a gente nutre essa vida de casal? A gente nutre, a gente tem momentos de amor, de riso, né, de divertimento. Tem, porque isso é para os 2 lados. Então é muito importante o casal, a mulher, saber o seu papel naquela união. Não pode se apagar. E quando vem a traição, eu acho que é um momento de reflexão. Pode haver o perdão? Pode, por que não pode haver o perdão? Agora, eu preciso entender o que aconteceu. Eu Uhum. preciso entender se aquilo foi um deslize, se aquilo foi um abandono, que eu abandonei. Um autoabandono, né? Exatamente. A Nesse gente se caso. abandonou. O que aconteceu? A gente ainda se ama? Há a possibilidade de conversa? Há a possibilidade da gente, reajustar as coisas? Porque Uhum. perdoar erros acontecem.
deslizes acontecem. Ninguém está livre disso. Agora, como a gente vai enfrentar isso? Como isso vai, o que isso vai gerar dentro de nós? Aí eu acho que tem uma chance de grandes reflexões que pode vir a uma união muito mais estável, como também pode vir a uma separação que seja equilibrada, Uhum. né? Porque se há filhos, né, a gente tem sempre que pensar num No equilíbrio. caso de uma separação, sempre a esperança de reconstrução de uma vida, né? Claro! Que ela não pode estar entregue só ao outro, e sim a você mesmo. Exatamente. Você tocou num assunto muito importante, Tati, que é quando a pessoa não vê o quanto que ela tem de responsabilidade diante de uma Aham. comunhão ali. E falando na situação de separação, uma das coisas que a gente mais vê, né, é quando a mulher que cuida só do marido, cuida só da família e deixa de se cuidar, o quanto que ela passa a viver a vida do outro. Se o outro está bem, eu estou bem. Se o outro está mal, eu estou mal. E aí ela começa a esquecer que ela tem a sua individualidade própria, que ela Sim. tem as suas questões. E ao estar nessa postura, ela passa a botar um peso muito grande em cima das costas do outro, no Sim. caso masculino, Sim. que precisa trazer o dinheiro para casa, que precisa trabalhar, que é o responsável por toda uma família, né? Então esse peso às vezes é muito para o ombro de uma pessoa só, Sim. que quando ele é dividido, além de se dividir as responsabilidades, se dividem também as alegrias das autorrealizações que cada um tem por si mesmo, por Sim. fazer por si mesmo. Perfeito. Então a vida fica mais colorida, quer dizer, cada um vai para o seu trabalho, pensa sobre os seus trabalhos, as suas relações no trabalho, a sua vida, as suas questões ali de como construir aquele trabalho. Temos que ter E vidas aí, independentes, né? exatamente. E aí quando volta para casa, existe aquela conversa, aquela troca, mas não fica só o meu olhar sobre o outro, né? Sim. Tudo que tem para mim é o que o outro vai trazer. O Exatamente. que deixa a relação muito pesada, né? Então, isso traz o que você estava falando antes, de um equilíbrio É. relacional, Exatamente, né? exatamente. Porque E senão ela a gente se fica torna nesse mais interessante também. Sim. Cada um se torna mais Perfeito. interessante diante da reunião. Quer dizer, eu não deixo de admirar o outro, Uhum. né? Eu ainda mantenho a minha admiração pelo outro, porque o outro luta pela sua própria vida, porque o outro também faz o seu caminho. Exatamente. E isso faz com que a união se fortaleça. Exatamente, isso é perfeito. Sair da posição de vítima, né, Denise? Uhum. A mulher ocupou essa posição de vítima, de pobrezinha, de sofredora, porque a gente sofreu muito, né? Uhum. A gente vem de um lugar muito perverso, né? Mas que não tem o que ser feito. É a história da humanidade. Não dá pra ficar olhando pra trás e ficar trazendo toda a dor que as mulheres passaram. Porque não é por aí. É o que eu faço hoje. Como é que eu me construo? Eu acho que um casal saudável é aquele que tem suas vidas independentes e não é só trabalho, é com os amigos, é com tudo. E trazer para o núcleo, porque você enriquece. Você traz felicidade, você traz vida, você traz histórias. Isso é uma troca. Tá sempre trazendo alguma coisa, tá sempre motivando o outro, sustentando um ao outro, às vezes, que às vezes o outro precisa de você. É um olhar mais até analítico mesmo da situação, né? Sair daquela coisa de vítima das circunstâncias. Eu casei com ele tem que cuidar de mim até o fim da vida. Não, isso não cabe mais. E isso é um papel muito pequeno para a mulher. Não é só, mas ele me controla. A gente aceita também. A gente é muito educada a ter aquele que você precisa casar porque alguém tem que cuidar de você. É Esse é um possível. pensamento bem arquetípico, Nossa, né? exatamente. Então, assim, eu tenho que casar, eu não tenho que casar, ninguém tem que cuidar de mim. Eu caso se eu quiser. Eu caso se eu quiser, se acontecer, e eu posso cuidar de mim. Sim, eu posso ser feliz, sim, sozinha. Eu não preciso. Quando eu boto a palavra eu preciso de alguém, eu me botei prisioneira. Porque se eu não tiver, eu sou infeliz. E se eu tiver, eu dependo dele para ser feliz. Olha só. Depende emocionalmente e financeiramente. Olha que cilada, né? E é cilada mesmo, a gente Uhum. sabe. A gente mesmo apronta, né? A cama que a gente vai deitar. Qual é a cama que eu tô fazendo? Qual é a organização da minha vida? Eu preciso buscar isso. As mulheres têm que aprender sobre finanças, têm que aprender sobre carreira, têm que aprender sobre descobrir o mundo, descobrir o que quiser.
pintura, arte, tudo, porque isso tudo engrandece a gente. Sair desse lugar, que a mulher nasceu pra cozinhar. Eu não quero cozinhar, lá em casa eu não cozinho. Quem cozinha é o Marcelo, graças a Deus, essa parte. Só se eu quiser, se eu tiver vontade, mas ele faz, isso é ótimo. Isso é ótimo pra gente. Ele faz melhor do que eu, muito melhor. E eu adoro isso, e ele faz de uma boa. Por que não pode? Não, porque quem cozinha é a mulher. De onde que a gente tirou isso? Por quê? Se pode ter, e tem talentos que se descobrem, né? Pois E isso é muito bom. Eu não vejo problema nenhum. Hoje até o meu mais velho faz. Hoje de manhã ele falou assim pra mim, mãe, você quer que eu faça o seu peixe? Eu falei, gente, quero. Ele fez o peixezinho lá pra mim. E isso é bom, porque pra namorada dele, pra vida dele, vai ser maravilhoso. Então, olha só, eu fazendo por mim, porque eu tava estudando. Eu tava estudando quando ele fez a minha comida. E assim, olha que maravilha. Eu podia estar como? Percepção do outro, né? Do que eu posso fazer pelo outro, mas não é porque eu sou mulher, é porque estamos dentro de uma família. Exatamente. Então, esses olhares se dividem, eles atingem a Exatamente. vários, né? Não é só o eu. É. O que é uma saúde relacional de familiar, né? Que precisa ser revista, que precisa ser Exatamente. colocada em prática, finalmente. Exatamente. A gente vê as mulheres... E aí, quando você entra nesse processo de achar que a sua vida é a sua família e todo mundo vai embora e você não morre, você fica velhinha aqui, que vida triste, meu Deus. Porque você fica ali, porque as pessoas estão vivendo suas vidas, ninguém tá ali à disposição para poder ir ficar vendo toda hora. Você tá ali sozinha, sim, dinamismo. Eu vejo aqui tantas senhoras trabalhando, ativas, fazendo coisas. Quando eu tenho pessoas da minha família que eu vejo em casa, vendo novela, vendo isso aqui, eu fico assim, meu Deus, que perda de tempo. Porque a vida é muito preciosa. Olha, a vida é muito preciosa. A gente precisa aproveitar todos os segundos. E aí, se a gente ainda está consciente, olha só a chance da gente fazer uma existência maravilhosa. Eu não acredito em existência de sofrimento. Eu acredito que vem o sofrimento, muitas vezes, vem as dores, mas são para que a gente descubra a nossa grandeza. Não são para que a gente tenha uma vida de provas e expiações. Elas vêm porque a gente está precisando ainda. Mas a gente nasceu para ser feliz. Agora, eu só vou ser feliz se eu não tiver essas crenças horrorosas na minha cabeça, né? Que me dizem que eu tô velha, que eu não posso, que eu preciso do outro, que eu sou incapaz. Pois é. Uma outra crença limitante é também a crença de que as mulheres ganham menos, não são tão valorizadas no mercado de trabalho e elas mesmas se atribuem essa ideia ao pedir um valor para os seus trabalhos. Então, Tatiana, isso ainda acontece muito também, né? A mulher que coloca um preço no seu trabalho inferior ao do homem até para poder competir no mercado de trabalho. Então, a gente vê isso acontecendo em empresas onde os postos de trabalho dos homens ainda são os mais altos, ocupam as diretorias, né? Os CEOs e por assim vai. Entre outros que você percebe que quando tem um grupo de mulheres, elas acabam se fortalecendo para conseguir ir à frente, enquanto que uma sozinha às vezes tem um pouco mais de dificuldade de enfrentar tudo isso. Você acredita nisso? Você acredita de que forma isso pode ser mudado? A primeira coisa. É menos-valia da mulher, né? Se eu me boto já nesse papel, olha como eu me vejo. Eu é que não tenho que aceitar. Eu tenho que ver o meu valor, eu sei meu valor, né? A gente sabe que tem uma mudança aí acontecendo, as mulheres estão cada vez mais no mercado, as mulheres estão atingindo, assim, os cargos, né? Que antes eram só para os homens, mas ainda é muito masculino. A gente sabe, é uma potência ainda muito forte, que é natural. Mas eu acredito que só vai mudar quando as mulheres se transformarem, quando elas enxergarem que elas são capazes. Quando elas enxergam, elas vão longe, né? Por isso exato. que já estão sendo pilotas. Exatamente, né? exatamente. Não só das linhas aéreas particulares, mas até das militares, né? Já estão entrando nesse mercado com muita força. Você vê a Fórmula 1, só tem homem, por quê? Inexplicável isso, por quê? Né? Porque só homem dirige bem? Olha uma frase, né, que é ridícula, né? Tem mulher no volante. Não, tudo bem, a mulher é distraída, a mulher é mais sensível, a mulher é mais desligada. Eu sou total desligada, né? Mas assim, não é assim. Tem vários homens que dirigem mal, né? Isso é uma crença, né? Tem vários horrorosos. Eu pego cada Uber que eu falo assim, meu Deus do céu, moço. Né? Que a gente vê, e não é mulher, né? Você fica... Então, isso é uma coisa que a mulher tem que se enxergar.
né? Uhum. Eu preciso buscar o meu valor, não aceitar. Eu não posso, porque quando eu aceito, eu faço parte desse mercado que diz que a mulher vale menos do que o homem. Eu preciso, eu sei quanto o meu trabalho vale, eu sei o quanto eu me esforço, o que eu me capacitei para conquistar isso. Então, por que eu vou aceitar menos? Né? Mas eu preciso do emprego, vai em busca de outro. Né? Mostre o seu valor, conquiste o seu espaço. Faz parte ainda, né? A gente não pode também ter a ilusão, né, Denise? Faz parte ainda desse processo de crescimento. A tendência é que isso vá diminuindo, mas a necessidade que a mulher tenha coragem e não aceite, né, ser mais submissa, aí eu acho que é essencial, porque a mulher ainda é muito submissa. Muito. Pois é, Tati, e isso fala muito de ativar o seu ânimo, né? Exatamente. Assim como o homem precisa ativar a sua ânima, a mulher tem que ativar o seu ânimo, né? Que é essa força masculina que todas elas têm e que todas podem vir a conhecer a partir do momento que elas tomam a decisão de ir para frente, de ir Porque em frente só com essa decisão força. já é uma... Lembrando no espiritismo que ora estamos num corpo feminino, ora num corpo masculino. Exatamente. Então, que o ser mulher é uma experiência carnal da qual a gente está vivenciando, e que a gente Exatamente. precisa vivenciar ela com toda a sua plenitude, né? Exatamente. Mas em quantas vidas a gente esteve no masculino? Exatamente. E é muito interessante como, terapeuticamente, existem vários trabalhos relacionados a essa força feminina, que você falou bem, é a força geradora, a força criadora, né? Sim. É uma força que o espírito vem experienciando no corpo, mas que ela tem uma energia única. Então, você vê as danças circulares feitas pelas mulheres, as coxas de retalho, onde várias mulheres Sim. se unem diante de uma coxa e vão botando os retalhos e contando as suas histórias de vida, e ali se faz uma energia única. Sim. Ah, Os livros, né? os livros, contos, mulheres não, que correm com os lobos, que fabuloso. traz um ensinamento fantástico Mulheres para que e as mulheres deusas. possam enfrentar seus desafios, Exatamente. né? As mulheres e as Os deusas, que maravilhoso. força de cada deusa que Exatamente. aparece ali na personalidade feminina e que é um outro trabalho lindíssimo, né? E por aí vai. E se você vê diversos quando a trabalhos. mulher aciona a força, ninguém para. Ninguém para. A gente bota, mais uma vez, nossa amada Joana, quando ela foi Juana Inês, né? Ela precisava ser extremamente forte. Ela, num século, numa época que a mulher, cara, não tinha voz nenhuma. Ela tem que ser, ela usa isso, né, essa força, e de uma forma que ela atinge os seus objetivos no sentido de estudar, de conhecer, de colocar suas ideias. Isso é incrível. Você vê, ela botou tanto que ela é conhecida mundialmente. Né? A gente não está falando do espírito como Joana, né? A nossa Joana, mas a personalidade, né? Que ela vivenciou aqui naquela vida, Juana. Tem filme, tem série, tem livro, tem pessoas falando dela, ela tem frases na internet de tão forte que foi essa vida dela, né? Isso é incrível. Isso é incrível. Joana d'Arc, a gente vê que a mulher é muito poderosa. Ela precisa, eu acho que até essa parte psicológica que hoje em dia tá muito em ênfase, né? Esse olhar, né, terapêutico, tudo isso que está se falando é para acionar essa força, porque é necessário o mundo ter isso. Não pode mais ficar embotada, ela tem que ser vivenciada, né? E é incrível, toda essa sensibilidade, toda essa parte, até mesmo que eu acho que é muito legal, né, desse livro Mulheres que Correm com os Lobos, né? Que traz toda a parte da mulher mais como é que eles colocam? Mais selvagem mesmo, né? A parte das ervas, a parte do primitivismo. A gente precisa acionar isso, porque isso é uma força. É uma força que nos eleva e que faz parte do nosso inconsciente. Isso é muito legal, né? Que você está ativando. E é por aí, né? Vai ativando tudo que você tem, que está tudo dentro de você. A gente tem tudo dentro de nós. A gente é filho de Deus, né? A gente já... Não é a gente vai chegar a ser filho de Deus. Nós somos. Então, acionar nossas forças é essencial para que a gente tenha uma vida equilibrada. E a mulher é essencial. Tem uma frase, eu até postei outro dia, que é as mulheres... Como é que é? As mulheres sustentam metade do céu, porque elas sustentam metade do mundo. Se é metade, é porque é meio a meio.
Então, é muito importante o nosso papel. Então, por que deixar de viver uma vida em abundância para viver uma vida mesquinha, pequena, sofrida? Eu fico... Eu não gosto de falar assim, mas assim, é uma coisa que me angustia muito, sabe? Uhum, É ver as mulheres desse tamanho. uhum. Que realmente é muito triste, né? Falando também, Tati, sobre as doenças que acometem as mulheres, as doenças psicológicas que acometem as mulheres, né? Por que as mulheres acabam trazendo para elas algumas situações tão complexas em relação à sua saúde mental? Essa posição delas diante desse macro, né? desse grande mundo de trabalho que hoje elas tentam suprir, né, de todas as formas, É, e que eu acho que tem até uma certa culpa, com né? certeza. Porque se ela não sentisse tanta culpa de deixar de fazer algo, Uhum. talvez ela não trouxesse para ela as doenças que estão acometendo elas, né? Sim, sim. Então, culpa do quê? De não estar inteira para essa família, de não estar inteira para o outro, de começar a dividir o meu tempo entre várias coisas que não era isso no passado. Sim. Essa transição, né, da mulher hoje, você acha que faz muito mais mal do que bem? Não é pra fazer mal, né? Só Não. faz mal porque a gente não entende, não consegue aceitar, quer fazer tudo, não consegue perceber que o nosso papel tá mudando, não consegue largar o passado, quer manter tudo, o controle, né? A gente é controladora. Vamos combinar que a gente quer controlar tudo. A gente quer ir pra rua trabalhar, mas a gente quer controlar as crianças, a casa e tudo. Não dá. Tem que soltar. Tem que aprender a compartilhar as tarefas com o que está com você, com a pessoa que está com você, né? Eu tenho que deixar as coisas acontecerem, eu não posso querer controlar tudo. A crise de ansiedade, a depressão, essas angústias todas que estão sendo muito geradas, é por esse desejo de controlar. Às vezes até separações, porque eu fico tanto querendo controlar as coisas e tem que ser do meu jeito, só que não dá mais para ser do meu jeito, porque eu não tô constantemente, né, em casa. E aí eu me deparo e vejo, aí vira aquela guerra em casa. Não é para ser assim. Então, eu acho que a gente também tem que entender que as coisas mudaram, né? E soltar. E aí entra vários tipos de terapia, né? Primeiro, a terapia tradicional. Segundo, meditar, fazer yoga, fazer um exercício físico, andar na natureza, refletir contra as suas angústias, pensar. Eu acho que a gente precisa ter aquele cantinho nosso especial dentro da gente, né? Aquele momento que eu me acolho, aquele momento que eu me dou colo, aquele momento que... Isso é sozinho. Isso não precisa de ninguém. Isso é ter momentos de reflexão. Para eu entender que hoje eu tenho um outro papel, hoje eu vivo uma outra vida, hoje as coisas não são mais como eram antes. E não tem problema nenhum. Eu não sou obrigada a nada. A minha casa não tem que estar 100% limpa sempre. As crianças não têm que estar sempre lindas, e cheirosas e arrumadas sempre. Porque não dá. Senão eu sou muito severa comigo. Eu sou muito dura comigo. Muito cruel, né? Exatamente. E aí não tem como não gerar transtornos, né? Uhum. De todos os tipos. Fora os transtornos que ainda gera em casa, né? É. Porque aí todo mundo começa a ficar no mesmo desequilíbrio. Tá sempre tudo ruim. Essa força da espiritualidade da mulher, Tati, às vezes ela esquece disso, né? Você enxerga hoje os centros espíritas, na sua grande maioria, recheado de mulheres, né? Mas isso, para mim, é o maior indício da força espiritual que a mulher tem e da responsabilidade dela com esse planeta nessa fase de transição. Com certeza. Ao mudar, ao fazer essa transição de um estado para o outro, conquistando a sua força, a sua potência divina em todos os campos que ela pode atuar, ela também tem que se lembrar da responsabilidade dela em relação a essa terra que está em Sim. transição. Então, uma mudança interna que provoca uma mudança externa. Isso a gente não pode esquecer, né? Não, de forma alguma. Exatamente. A gente precisa trabalhar essa mudança, né? Essa parte espiritual é essencial. Né? Nós somos muito... Você vê que a mulher gosta do misticismo, a mulher sempre tem um incenso, ela gosta de tarô, ela gosta... É a espiritualidade dentro da gente. Né? Falando alto. Exatamente. É essa sensibilidade que a gente tem para o extrasensorial, né? Para o transcendental, vamos botar assim. Para o transcendental. Isso é nosso.
né? Você vê que a mulher tá sempre, eu senti aquela história, né? Mãe sabe tudo, a mãe previu. É a sensibilidade que é nossa, né? Isso é incrível, porque a gente permite sentir. Não é que o homem não tenha, mas o homem tem umas crenças mais limitadoras. A mulher não, a mulher ela acredita, ela sabe que é sexto sentido, é terceiro olho, é o que for, pode dar um nome, mas é mulher. Né? É isso, Tati. Que a gente podia conversar muito ainda. Mas foi um prazer ter aqui você com a gente aqui, né? Programa Plenitude com Joana de Ângeles, principalmente sobre esse assunto. Exatamente. A gente agradece a todos. Um beijo grande no coração. Acabamos de apresentar Plenitude. Produção Seja Barra. A apresentação Iraci Campos.